Sejam muito bem-vindos, são 21 horas, é o horário que nós prometemos que iríamos iniciar a nossa live, a nossa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Também aproveitamos e transmitimos concomitantemente para o Instagram. As pessoas que nos verão, então, aqui no Facebook, terão a oportunidade de ver os slides que nós preparamos. São slides que não têm imagens, terão basicamente textos, porque a proposta dessa noite é uma proposta conceitual, que nós, então, faremos conceitos sobre o tema, a instauração dos processos patológicos e as medidas curativas. Por isso, teremos mais textos do que imagens. Então, o nosso objetivo, antes de tudo, como nós sempre dizemos, é que nós entendamos o poder curativo que o indivíduo humano tem de fazer a manutenção, a preservação ou a equilibração para a manutenção, sim, da sua saúde integral. A saúde integral é aquela que é vista de forma holística, que atende às principais partes do indivíduo humano, tanto a parte espiritual quanto a parte espiritual, que é o espírito propriamente dito, também a parte mental e os aspectos da vida corpórea também. Então, se eventualmente você chegar neste vídeo e nós já tivermos começado, não se preocupe, porque nós deixaremos esse vídeo no Facebook, então poderão ver este vídeo no Facebook, e deixaremos também todo o material que nós preparamos, os slides, aqui no formato PDF, para que você possa baixar. No final, nós explicaremos como você poderá baixar. Será muito simples, então, praticamente não perderão nada, não importa o momento em que entrem para esta live, poderão ver ou rever e ainda consultar o material disponível, que são esses slides que nós preparamos aqui com um tanto quanto de esmero. É lógico que nós não temos a pretensão de esgotar o assunto deste tratado psicoterapêutico, que é o cuidado, ou o autocuidado que nós devemos ter para conosco mesmo, ou seja, entendermos como nós funcionamos para que nós possamos nos prover de campos de defesa, campos psíquicos ou psicodinâmicos de defesa, para que nós não caiamos em uma situação caótica de difícil solução, onde ninguém vai resolver a nossa problemática, nem o médico, nem o terapeuta, porque o fio da meada, ou seja, a linha da problemática, a linha da doença, somente nós iremos conhecer. Uma passagem habitualmente, vez por outra, junto a um médico ou junto a um terapeuta, não fará mais do que nós mesmos poderemos fazer em nos conhecendo, em buscando através da introspecção meditativa, que nós falaremos adiante também, os motivos que nos levam à desequilibração e entender como esse momento se principia, para que nós podemos combatê-lo antes que ele se enraize nas nossas estruturas espirituais e também física. Para que nós não percamos muito tempo na nossa fala, nós já vamos prosseguir com os nossos slides, e no final, se alguém, ou no final ou durante também, eu estou acompanhando aqui os comentários, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, eu estou acompanhando em tempo real, eu respondo praticamente que imediatamente, tá? Então, sigamos então com o nosso slide. Então, o tema, como nós dissemos, é a instauração dos processos, ou eu coloquei processo, né, um erro de digitação, dos processos patológicos. E o que isso significa? Um processo patológico é um conjunto de alterações morfológicas, ou seja, de forma, um conjunto de alterações da forma, isso nos referimos, portanto, ao corpo físico, assim também como é um conjunto de alterações moleculares ou funcionais. Então, modificação da forma, da estrutura desta forma, que são as moléculas, e da funcionabilidade desta forma. Um membro, braço, pernas,
cabeça, tronco, qualquer outro órgão, eles têm funções muito específicas e eles são estruturados energeticamente de uma forma que, agregando-se estas moléculas, que são componentes energéticos ou pacotes de energia, a nível molecular, depois as células e depois os órgãos, nós temos as nossas formas, a forma física, a forma do corpo humano. Então, portanto, um processo patológico é um conjunto de alterações morfológicas, moleculares ou funcionais que ocorrem nos tecidos do corpo. Mais claro que isso, impossível. Essas alterações podem ser causadas por agressões e podem culminar em doenças. Então, essa definição é uma definição meramente científica, de que um processo patológico, ou seja, um processo que será gerador de uma doença, ainda a ser definida, ele é uma alteração causada por agressões e podem culminar, assim, na patologia, que é a doença. Considerando, então, a ciência, que a doença começa de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, esse processo patológico é uma alteração da forma das moléculas ou das funções que acontecem no tecido do corpo, e essas alterações são causadas por agressão e podem culminar em doenças. Agressão, entendemos de fora para dentro, mas também pode ser uma agressão de dentro para fora. No ponto de vista científico, ou do ponto de vista científico, a pessoa que é vítima de envenenamento começa dentro e prejudica todo o tecido, causando uma problemática ou uma desequilibração externa. Eu estou olhando o Instagram também, então se quiserem deixar alguma coisa aqui no Instagram, tem algumas pessoas aqui conosco, fiquem à vontade e nós responderemos também, tá? Então, como nós falamos, considera-se, então, a patologia apenas os fatores exógenos, ou seja, aquilo que é mensurável, aquilo que é tangível. Então, nós tiramos desta parte as questões energéticas e espirituais, as produções do próprio espírito. Continuando, um processo patológico, ele é considerado prejudicial quando causa sofrimento e prejuízos significativos na vida da pessoa. Então, é uma doença quando causa prejuízos, e esses prejuízos geram um sofrimento para a vida de uma pessoa, ou seja, um prejuízo significativo. Então, é considerado prejudicial quando causam sofrimento e prejuízos significativos na vida da pessoa. Nesses casos, é necessário algum tipo de intervenção clínica para que a pessoa possa recuperar a sua qualidade de vida. Então, nós temos aqui que, para a medicina, enquanto não houver um prejuízo significativo, ela não considera isso um processo patológico. Então, é necessário que haja uma enfermidade que impossibilite a pessoa, por exemplo, de falar, de andar, de comer, de respirar ou qualquer outra coisa. Então, ele não considera ainda um processo patológico. E quando isso acontece, ou seja, espera-se, então, teoricamente, não é esse, eu não quero dizer que seja esse o pensamento da ciência médica, mas espera que a pessoa realmente esteja impossibilitada de desincumbir as suas atividades normais, para que só então se possa cuidar, ou seja, tratar a doença. Tudo bem? Dúvidas? Só colocar aqui que nós respondemos sem problema algum. Continuando. Destacou o prejudicial, então ele é considerado prejudicial. E o que significa isso, então? Significa, em outras palavras, que a medicina se ocupa muitas vezes em cuidar da doença. Ela cuida da doença quando, na realidade, a prioridade seria cuidar da saúde. De que forma? Não estou falando de programas de saúde, de campanhas de câncer de mama, de câncer de próstata, nem coisa que o valha. Essa é a parte mensurável, a parte que a ciência médica se propõe a utilizar esses recursos para que se faça a prevenção da doença.
mas eu falo de algo ainda mais profundo do que estas campanhas. É algo que começa lá nos escaninhos da alma e se exterioriza para o corpo físico. E é isso que nós vamos buscar abordar durante este nosso encontro, durante esta nossa transmissão. Então a pergunta é: por que é assim? Eu sou a pessoa dos porquês. Eu costumo dizer que se alguém for me ensinar qualquer coisa, eu procuro sempre perguntar o porquê deve ser assim. Ela tem que me dar um fundamento, ela tem que me explicar nas matrizes, nas raízes do seu próprio aprendizado, como que se chegou a determinada conclusão. Eu não aceito respostas do tipo, é assim porque deve ser. É claro que nós não discutimos, mas eu guardo sempre estas lacunas informativas para que eu faça as minhas próprias pesquisas, e eu recomendo que seja assim para todas as pessoas. Então, a nossa pergunta é: por que é assim? E a resposta é: porque o problema não é encarado de forma holística. Então, a medicina espera que se manifeste um prejuízo qualquer para a saúde física, porque ela não encara a problemática de forma holística. Enfim, espírito, mente e corpo. Este é o primeiro aspecto. E num segundo aspecto, é porque o doente sempre delega a responsabilidade por sua cura ao outro. Então, eu gostaria que vocês gravassem muito bem isso. A ciência, ela faz a sua parte dentro do cabedal de conhecimento que lhe é próprio. No entanto, há uma parte que nos compete, que é a do conhecimento sobre como nós funcionamos. Então, o doente, quando eu adoeço, o que eu faço? Estou com uma dor de cabeça. Vou procurar tomar uma medicação. Se essa medicação não resolver o problema e a dor de cabeça se potencializar, eu vou em busca de auxílio médico. Se eu não vou em busca de auxílio médico, porque é uma tristeza às vezes, eu vou em busca ou à busca de um terapeuta para que ele resolva o problema que não é dele, mas essencialmente meu. Aqui grifamos essencialmente, porque faz parte da nossa essência. Espírito, mente e corpo. E eu, portanto, não me conheço a ponto de saber definir ou de conseguir definir o que está a acontecer comigo. E não será o médico que resolverá isso. Então, o médico só trata a doença porque ele não encara o problema de forma holística. Espírito, mente e corpo. E eu, ao meu turno, eu também não faço questão de entender o que está acontecendo comigo. Logo, fica difícil até de eu explicar para o médico o que realmente eu estou a sentir, esperando que, pelos estudos que ele realizou de longa data, ele consiga adivinhar. Tiramos, então, a categoria do médico do campo das ciências para colocá-lo no campo da adivinhação. E não é assim que funciona. Então, para nós continuarmos e entendermos bem a questão do holismo, o que é holismo? O que é a forma holística? Então, holismo, ele se propõe a considerar, primeiro, o espírito como o protagonista na criação e organização energética, seja instintiva ou racionalmente. Então, o holismo se propõe a considerar, primeiro, o espírito como protagonista na criação e organização energética. Já ouviram falar em corpos energéticos? Então, é o espírito que é o protagonista, é o edificador, o elaborador desta forma energética. Seja instintiva ou racionalmente, ou premeditadamente, é o espírito que faz essa construção energética. Segundo, questões, os 3 tópicos do holismo: abrangência, uma visão holística, ou seja, geral do que é a saúde. Segundo, a mente como fonte criadora dos padrões cognitivos e comportamentais. Então, a mente armazena, soluciona ou não. Então, todos os nossos padrões estarão armazenados, solucionados ou não. Enfim, eu tenho um padrão que me é desfavorável e eu não sei. Eu tenho, por exemplo, inveja. Tá? Eu não acho que a inveja possa causar qualquer problema desde que eu não a manifeste ou a exteriorize
perante a pessoa a quem eu invejo, e assim eu não seja reprovado pela sociedade. Mas do ponto de vista energético, é uma construção feita pelo espírito, e caberá à mente, portanto, fazer o armazenamento desta energia, tendo eu resolvido, ou seja, deixado de invejar ou não deixado de invejar, este pacote de dados elaborado pelo espírito através da mente será armazenado. E se está armazenado e resolvido, ótimo, maravilha. Eu não terei problema nenhum, posso avançar para o próximo nível da minha edificação espiritual ou da minha evolução. Mas se não resolvido, é claro que ele ficará em algum setor da alma pululando, ou seja, buscando solução, ainda que eu não tenha consciência disso, e ele interferirá sobremodo no meu comportamento ou na minha psicodinâmica, me desfavorecendo energeticamente, emocionalmente e até fisicamente, se eu não descobrir a tempo e se eu não cuidar. Este é o segundo aspecto. Então, o holismo propõe considerar espírito, mente e corpo. E o corpo, como forma, o holismo considera o corpo como forma de expurgo de más produções mento-emocionais e também como canalizador dos aprendizados do espírito. Então, ao mesmo tempo que o corpo sabe ou aprende a recolher estes padrões anormais, digamos assim, da inveja, da raiva, do rancor, e fazer o expurgo desta energia para que ela não se avulte, não se avolume na minha constituição espiritual e, portanto, gere um efeito tremendamente caótico, ele vai expurgando aos poucos, e a minha obrigação é entender isso e fazer construções melhores de equilibração e não de desequilibração, para que eu não adoeça. Só que o corpo tem um limite, e este limite é atingido quando ele passa a se ressentir ou quando o corpo adoece a nível, como nós vimos lá no primeiro ou segundo slides, a nível molecular. Vai havendo uma degeneração a nível molecular que afeta as células e numa reação em cadeia vai afetando os órgãos, e os órgãos que são responsáveis pela funcionabilidade ou a fisiologia dos sistemas vai, portanto, falindo, entrando em falência. E é neste momento que a medicina entra, no momento da falência, e ela trata a doença, tenta recuperar de alguma forma ou remendar aquilo que foi prejudicado. Então, o corpo, ele tanto expurga más produções mento-emocionais, e também serve como canalizador dos aprendizados do espírito, através das interações que nós realizamos com a vida de relação, o universo exterior. Tudo bem? Então vamos lá. Boa noite, Irma. Boa noite, Renata, aqui no Facebook. Boa noite, Paulo Sérgio Gomes, Gislaine Vargas, Aline Carvalho e Valpol55, aqui também no Instagram. Sejam bem-vindos. Continuando, então, se precisarem é só me interromper e eu respondo. A conclusão que nós chegamos depois dessa pequena dissertação é que nem a medicina, tampouco o doente, compreendem esse fundamento. Por isso, quando nos encontramos adoecidos, nosso comportamento é o de procurar imediatamente um curador, seja este curador um médico ou um terapeuta, sem qualquer preocupação em procurar entender quando isso começou, como começou, por que começou? Perguntas fundamentais, e todos nós deveríamos fazer. Não fazer a pergunta, estou doente. Deve ser uma infecção, ou suponhamos, deve ser a gripe que eu peguei do fulano que estava gripado. Não, eu não procuro as respostas internamente, eu procuro respostas externamente. E quando eu não as encontro, eu vou entregar a minha saúde às mãos de um curador, seja um médico ou um terapeuta. Sem, novamente refrisando, qualquer preocupação em procurar entender quando isso começou, como começou e por que começou. O que é muito triste de se entender nos dias atuais, porque nós deixamos de compreender como nós temos o poder na nossa mão para nos mantermos mais plenos.
não absolutamente plenos, do ponto de vista de nunca passarmos por desequilíbrios, mas compreendermos imediatamente quando começa este desequilíbrio pelo autoconhecimento, a consciência de si mesmo, e, a partir deste momento, já adotarmos medidas que nós vamos construindo através de um adestramento psíquico, e depois, mais adiante, eu falo sobre isso, e, portanto, refreando a evolução deste sistema que está a se instaurar, um sistema desequilibrador que vai comprometer a minha harmonia ou a minha plenitude. E a plenitude é a saúde do corpo e a felicidade do espírito. Repetindo, a plenitude é saúde do corpo e felicidade para o espírito, ou felicidade do espírito. E assim, por sua vez, quando esse curador também não cogita dessas mesmas indagações, enfim, quando começou, como começou, por que começou, invariavelmente ele trabalhará exclusivamente na mitigação do problema e permitirá assim, ou buscando permitir assim, uma melhor qualidade de vida ao consulente ou ao paciente. Enfim, agirá sobre o efeito e não sobre a causa, assemelhando-se ao efeito de um comprimido de paracetamol, que não cura, apenas alivia os sintomas que nós sentimos. Não é assim que funciona? Estou com dor de cabeça, tomo um paracetamol. Eliminados os efeitos, eu não quero mais nem saber o porquê eu estava sentindo aquilo. Hoje a medicina tem alguns protocolos para certas doenças, como, por exemplo, a dengue, em que nós devemos evitar a automedicação para que o problema não se agrave. E na vida espiritual e ou energética funciona da mesma forma. Antes de buscarmos a medicação, mesmo que prescrita, ou a automedicação, pior ainda, devemos atentar para entender o que está acontecendo conosco, minimamente, para que nós possamos apresentar uma informação um pouco mais robusta e útil para o curador, seja um médico ou seja um terapeuta de qualquer área das terapias energéticas, das PICs, das práticas integrativas complementares, que você procurar. Então, baseados neste conceito que nós exposamos agora há pouco, ou expusemos, melhor dizendo, agora há pouco, fica fácil o entendimento de que a cura, como hoje nós a conhecemos, se encontra em campos mais profundos e ainda não acessíveis da alma. E o ponto de partida é o estudo dos processos mentais que nos fornecerão poderosos indicativos de como funcionamos positiva ou negativamente e, portanto, como estes padrões mentais nos afetam a saúde integral. Então, qual é o segredo? É o entendimento do quê? Dos processos mentais, como eles funcionam, como eles são deflagrados, todos os processos mentais, que é um estudo sobremodo importantíssimo para que nós façamos, melhor dizendo, o autocuidado, o autotratamento e talvez, ou quiçá, dependendo do momento em que nós nos descobrirmos doentes, se não for muito tarde, também a autocura. Então, a outra pergunta, somos a pessoa das perguntas. O que devemos fazer, então, para resolver tudo isso? O que devemos fazer de maneira a prevenirmos que se instaure um processo patológico? A resposta é mais ou menos simples. Ambos, curador, que pode ser um médico ou um terapeuta, e paciente, um consulente ou cliente, deverão compreender que uma dorzinha, um pequeno desconforto físico ou emocional são sempre indicativos de desequilíbrio inicial no campo psíquico, emocional, ou até uma afetação direta ao corpo via exógena ou exógena, ou seja, de fora para dentro. Mas, na grande maioria, na maioria esmagadora das vezes, a problemática começa de dentro para fora, ou internamente. É um desequilíbrio psicoemocional, tá? E ele vai se estendendo às camadas externas ou exteriores do corpo, que não consegue purgar
o quanto de desequilíbrio que eu produzo diariamente ou constantemente por absoluta falta de vigilância ou de introspecção para conseguir entender como eu estou a funcionar, positiva ou negativamente. Então, tirando os fatores ambientais que podem impactar o corpo e adoecê-lo, que são as epidemias, endemias, pandemias que temos, qualquer outra coisa do gênero, sazonal ou não, fora isso, a grande maioria é problema interno e é o nosso universo íntimo que nós devemos procurar cuidar melhor. Então, em qualquer um destes casos, a ação investigativa deverá ser imediata. Percebi, e não é simples, é necessário que nós façamos um adestramento diário, tenhamos práticas diárias, mais adiante eu menciono algumas delas, para que nós possamos identificar imediatamente quando se inicia um desequilíbrio qualquer, para que nós passemos a investigar os motivos e refrear o seu avanço. O consulente, tá? A parte do consulente, você, eu, qualquer pessoa que tenha um problema qualquer, a parte que nos compete. O consulente fará a si mesmo os questionamentos sobre quando isso começou. Como começou? Por que começou? Como já dissemos anteriormente. Isto aumentará a eficiência das medidas curativas que o curador, seja médico ou terapeuta, passará a adotar. Nós percebemos que, em termos de práticas terapêuticas, sejam elas no cunho religioso, Jorei, o Jorei dos messiânicos, o passe espírita dos espiritistas, o método se torna muitas vezes, para estes praticantes, mais importante do que o entendimento do que se está fazendo ou o entendimento sobre o porquê se está fazendo. O que está acontecendo? O que eu tenho que resolver? Qual que é o problema exato? E nós simplesmente vamos aplicando as técnicas que aprendemos, aguardando que algo, como se praticamente fosse um milagre, acontecesse pela simples prática energética que eu aprendi, que é assim que funciona. E funciona dentro de um certo limite. Entender, entretanto, o que está a acontecer com o consulente é de vital importância para que as medidas sejam mais assertivas e não generalistas. Então, o que nós colocamos aqui no texto é justamente isso. Assim, tá? Se eu entender o que acontece comigo e conseguir transmitir isso para o curador, médico ou terapeuta, ele vai conseguir adotar medidas mais específicas. Poderão ser até as mesmas práticas energéticas, não tem problema, mas em setores mais bem específicos, em órgãos específicos, em condições mais apropriadas. Assim, evitar-se-á outras ações de cunho generalista, tá? Apenas demandando a terapêutica energética e essas medidas de cunho generalista na medicina podem ser um relaxante muscular, nas práticas religiosas, espiritistas ou terapêuticas, das terapias energéticas, das práticas integrativas ou complementares, poderá ser um fluido magnético, que nós mencionamos. Então, sempre que nós primarmos por um diagnóstico mais detalhado e preciso das possíveis causas da perturbação psicofísica, começa na mente, no setor das emoções, que são qualificadas pelos meus pensamentos e se exteriorizam para o corpo. Sempre que eu tiver um diagnóstico mais detalhado, ficará muito mais fácil eu tomar ou adotar medidas de acordo com as práticas que eu realizo, da ciência médica ou terapêutica, que vá fluir para um resultado mais apreciável ou um resultado desejável, uma cura mais rápida, senão eu fico postergando o processo, tanto quanto se eu prescrevesse um relaxante muscular para uma dor que eu desconheço. Esse relaxante muscular pode gerar reações adversas, pode me intoxicar
outras áreas que não estão prejudicadas, por exemplo, o fígado. Isso acontece muito com aquela medicação, acho que é ibuprofeno, que as pessoas costumam tomar, e aquilo prejudica sobremaneira, não só o fígado, como outras áreas também, causa grandes problemáticas. E não resolve, muitas vezes, se nós não tivermos esse diagnóstico mais melhor elaborado, mais bem detalhado sobre a causa da problemática, sobre a perturbação. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente responder. Nada para responder aqui, também não no Instagram. Então, vamos continuando. Boa noite, Marinete. Chegou há algum tempo. Então, como fazer isso na prática? Agora nós fizemos todo uma exposição dos problemas ou da instauração desse processo, do processo patológico, perdi a palavra. Fizemos toda uma exposição sobre o processo patológico e agora nós vamos entender um pouco sobre as medidas curativas. Então, como fazer isso na prática? Como eu vou trabalhar na prática essas questões curativas? São N maneiras. Existem muitas maneiras que nós vimos estudando através de alguns métodos, como os métodos da apometria, os métodos da cromoterapia, a cristaloterapia, o próprio Reiki, mas que o estudo pura e simplesmente, sem esses conceitos que nós estamos trazendo até agora, não farão grande diferença. Nós seremos testadores, ou seja, ficaremos especulando quais são os métodos que surtem mais efeito, sem, na realidade, termos a segurança de que a prática que estamos a realizar realmente fará efetivo resultado no processo de cura. Então, vamos seguindo para entender essas medidas curativas. Veja bem, é preciso, antes de tudo, resumir o conceito de processos mentais. Nós falamos lá dos processos mentais, que são o cerne da questão para a instauração dos processos patológicos. Então, é preciso, antes de tudo, resumir o conceito de processos mentais. Portanto, seu espírito é o protagonista na criação e organização energética de forma instintiva ou racional, instintivamente ou racionalmente, conscientemente. Logo, a mente estará sob o seu comando. Então, o espírito comanda a mente. Então, novamente, se o espírito é o protagonista na criação e organização energética, instintiva ou racionalmente, logo a mente estará sob o seu comando. E, assim como um computador, passará a processar os comandos do digitador, ou seja, os comandos do espírito. Da mesma forma que eu estou aqui na frente do computador digitando rapidamente e, de repente, eu termino, arquivo aquele meu documento, depois entrego o meu documento, o meu relatório para o meu chefe, e o meu chefe diz: Sidney, parabéns, e eu fico todo contente, e ele diz: está uma porcaria, refaça tudo novamente. É porque houve algum erro de digitação ou na estruturação daquele documento que precisa ser revisto. A mente faz a mesma coisa. Sob a imposição ou o comando do espírito, ela vai simplesmente recolhendo e armazenando os dados, estejam esses dados positivos ou estejam esses dados negativos. Então, o texto ficou assim: a mente estará sob o seu comando e, assim como um computador, passará a processar os comandos do digitador, o espírito. Todavia, muito embora com todo um potencial para calcular e armazenar dados, nem sempre a mente, nem sempre alertará o operador para que corrija os erros de digitação, passando simplesmente a processar o armazenamento de dados. Então, nem sempre a nossa mente, nós temos aquele insight, falou, peraí, deixa eu dar uma revisada aqui antes,
Opa, olhei aqui, não tinha visto, deixa eu digitar de novo. Nem sempre nós temos esse insight mental e a mente simplesmente faz o quê? Acumula. Ela acumula todos os dados produzidos pelo espírito, seja aqueles pelos quais ele próprio criou, tá? Produções energéticas que qualificam o campo emocional, que são representados pelas emoções, ou também aquilo que ele passa a sentir das impressões externas e que lhe agrada ou desagrada, e ele põe a mente para trabalhar. Olha, gostei disso e não gostei daquilo. Ah, eu não quero perdoar. A mente guarda. Ah, eu faço questão de perdoar. A mente guarda também. A diferença é que os guardados positivos nos servirão como um novo degrau para a nossa evolução. E os guardados negativos são aquilo que nós costumamos chamar de traumas, de difícil solução, porque são uma aquisição do espírito, é uma aquisição interna. Para o terapeuta, portanto, somente conseguirá produzir alguma ajuda, mesmo em se tratando de Reiki, que faz esse trabalho em nível 2 de Reiki, que é a dissolução, a diluição dos padrões de memória desqualificados, é necessário que tenha um trabalho, que haja um trabalho prévio de entendimento de como funciona aquela alma problemática que está me trazendo problema. Porque não é só a energia que você vai produzir em determinados campos ou campos específicos que vá produzir algum efeito. É necessário o entendimento da própria pessoa afetada e um posicionamento do curador dizendo: olha, você entendeu o problema, né? Foi você quem entendeu o problema, não fui eu. Você está me trazendo o problema e agora nós vamos trabalhar esse problema. Está disposto a trabalhar esse problema? Ou está disposta a trabalhar esse problema? Ah, eu quero mesmo, eu quero muito. De coração, com sinceridade, não, eu quero. Então eu vou te ditar os passos que deveremos seguir juntos. É um trabalho de parceria. Eu não estou entregando o meu problema para aquele outro resolva por mim. Eu estou me propondo a resolver com ele. Aí sim, a energia terapêutica do praticante de Reiki será excepcional neste processo de cura, porque eu me predispus a colaborar. Porque eu me predispus? Porque eu entendi. Porque eu entendi, não foi porque o curador disse qual era o problema, foi porque nós trabalhamos juntos esta busca, numa conversação, na organização de dados que nós falaremos depois, em entender como isso começou, quando começou, por que começou. Nós falamos, então, sobre dados, que são memórias. As memórias podem ser úteis ou poderão ser memórias traumáticas, absolutamente traumáticas. E todas elas, as traumáticas, causam uma desorganização psíquica ou psicoemocional que se configura nas psicopatologias que nós conhecemos de vária ordem, desde os transtornos esquizoides, das culpas, pequenas ou grandes culpas, da síndrome do pânico, um burnout, qualquer outra coisa que caberá ao terapeuta, porque se você colocar na mão do médico, o médico vai te medicar, e a medicação é apenas um paliativo, é o paracetamol que nós dissemos, pelo menos neste setor, onde o problema, em sua grande parte, em sua grande maioria, reside nos escaninhos da alma e não está pululando nas moléculas que formam as células e que, por conseguinte, os órgãos e os sistemas. Ainda não está aí, só está interferindo de forma desequilibrante, mas ainda não se configurou numa doença mensurável. Então, estes dados são as nossas memórias, positivas ou negativas. Então, de novo, o exemplo do digitador. Para o digitador, os erros não instaurarão um caos permanente. Então, errei a digitação, não vai ser um caos permanente, até que eu entregue meu relatório, meu documento para o meu chefe. Todavia, o espírito é diferente. Os erros afetarão o campo mento-emotivo, na forma de traumas.
ou causarão danos efetivos ao corpo físico. Então, se não geram traumas, gerarão mais adiante, progredindo mais, danos efetivos ao corpo físico, os quais poderão se tornar irreversíveis se não sacrificarmos o desequilíbrio em curto espaço de tempo, que é o entendimento que nós falamos. Quando, como, por quê? E aí, adotarmos algumas práticas que nós deveremos aprender ao longo do tempo, e os estudos eu vou propor um campo de estudo interessante mais adiante, mas pode ser qualquer outra terapia, cada uma tem o seu valor. Então, nós precisamos sacrificar estes desequilíbrios enquanto há tempo, antes que se avulte e se aposse degenerando o corpo físico. Então, também nestas circunstâncias, nós consideramos que o tempo é ouro, o tempo é precioso, não podemos perder tempo com remediações, tá? Com paliativos, com um paracetamol, ou indo ao médico e o médico dizer a nós, sem convicção de o que está acontecendo, ou muitas vezes dizendo simplesmente para nós, experimenta, toma isso, eu não sei do que se trata, esse problema seu, nós vamos estudar daqui para frente, toma essa medicação e volta aqui depois de um tempo. Consulte outro médico. A mesma coisa eu digo para o terapeuta. Se o terapeuta não sentou para conversar com você, se não explorou os seus pensamentos, como funciona a sua mente através de uma conversação profunda e amigável, procure outro terapeuta, porque energia existe a todo lugar, a todo instante. Não precisamos do terapeuta apenas para as práticas energéticas, precisamos dele também consciente destes processos cognitivos, comportamentais, para que ele nos ajude a ajudá-lo, para que ele ajude a nós nos entendermos ou entender como funcionamos, para que nós possamos trazer a ele informações onde ele agirá cirurgicamente baseado nas informações que nós traremos. Então, felizmente, e eu falei que eu ia trazer uma proposta de estudo, felizmente existe uma área de estudo chamada terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. E é justamente isso que eu recomendo que qualquer pessoa, mas sobretudo o terapeuta, sobretudo o profissional da área médica, tenha esta habilidade como terapia cognitivo-comportamental, porque só assim nós conseguiremos encontrar as raízes do problema. Não existe outra forma, por mais que a pessoa seja sensitiva. Ela fala, sou um paranormal e eu entendi que o seu problema é X. Não funciona assim. Há muita interferência nos aspectos eu perdi o termo, mas neste aspecto da conexão telepática, ou não é telepatia o nome, existe um outro nome, mas eu não me recordo agora, mas existe muita interferência neste campo para que nós possamos asseverar com convicção de que é isso ou aquilo. Nós precisamos ouvir da boca, da fala de quem realmente sente o problema, porque só quem sente o problema pode explicar qual é o problema. Continuando, então, quando nós falamos de terapia cognitivo-comportamental, nós estamos a falar de processos mentais. Então, os processos mentais são 2 pontos. A mente cognitiva é o processo de elaboração, então é definição, tá? Então, processos mentais, definição. A mente cognitiva é o processo de elaboração do conhecimento e de aprendizado. Enquanto a mente comportamental, são 2 mentes, mente cognitiva e comportamental. A mente comportamental é o conjunto de ações que uma pessoa realiza. De novo, para fixar, a mente cognitiva é o processo de elaboração
do conhecimento e de aprendizado, enquanto a mente comportamental é o conjunto de ações que uma pessoa realiza. Este processo poderá ocorrer consciente ou inconscientemente, formando um padrão psicodinâmico próprio do indivíduo. Resumidamente, a cognição e o comportamento fluem naturalmente em qualquer indivíduo humano e formam um conjunto. E este conjunto é formado tanto instintiva como racionalmente. Eu posso racionalizar e me autodeterminar que, de agora em diante, no ano de 2025, eu serei uma pessoa mais paciente, racional. Mas eu posso não racionalizar sobre esta necessidade e simplesmente agir, revidando as provocações, me irritando muitas vezes. Então, o meu aprendizado e o meu comportamento estarão, no momento, racionalizados. No outro momento, conduzidos baseado nas premissas, no meu instinto, nas minhas raízes instintivas. E, de qualquer forma, haverá um padrão. A este padrão nós chamamos de psicodinâmica. Então, psicodinâmica, agora a definição, é o conjunto de fatores de natureza mental e emocional que motivam o comportamento humano, especialmente os que aparecem como reação inconsciente aos estímulos ambientais. Então, é isso que é a psicodinâmica. A psicodinâmica, se ela for racionalizada dia a dia, ela se torna positiva. Mas se simplesmente nós deixarmos, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, esses impositivos da vida farão com que eu construa um padrão que me será desfavorável e será a minha psicodinâmica negativa, onde eu reagirei sempre de forma imediata, baseado nos meus condicionamentos mentais e comportamentais, de forma agressiva, ou de forma a me frustrar, ou temerário de sofrer alguma agressão. Então, isso é ruim para mim. Eu não cresço, eu não evoluo. E tendo, naturalmente, a acumular dados não resolvidos, que são os meus traumas. E depois eles se acumulam, tá? Eles se acumulam de tal forma que eu perco absolutamente o controle. E daí eu tenho uma ordem de transtornos que são psicopatologias. Todos os transtornos que nós mencionamos e mais alguns, que são as psicopatologias. É um emaranhado de problemas, é um emaranhado de informações que eu não acho feito um novelo de lã, que você perdeu o fio da meada, que eu não consigo achar o fio da meada, e eu vou, e aquilo vai se emaranhando mais e mais, e fica difícil de resolver. Ninguém resolve, né? Ninguém resolve. Se não houver uma terapia de longa duração com uma pessoa que tenha habilidades específicas. O hipnoterapeuta, que é uma das áreas de estudo nossa também, a hipnoterapia, além do reiki, já estudamos um pouco de apometria, hipnoterapia, o reiki, a cristaloterapia, são todas áreas de estudo que nós vimos pesquisando para que possamos entender esta questão que nós mencionamos aqui agora, que são as terapias cognitivo-comportamentais. Deixa eu ver se tem alguma questão a responder. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários que a Marinette disse. Necessário se faz que o paciente seja bem verdadeiro ao contar para o médico toda a verdade. Exatamente, Marinette. Desde que ele saiba qual é a verdade. Às vezes ele não sabe também. Por isso que nós estamos fazendo essa proposta para que pesquisemos essa área de estudo, a terapia cognitivo-comportamental. E ela concluiu aqui dizendo que o médico deve estar disposto a ouvir, que é uma grande dificuldade nossa hoje, porque muitas vezes nós seguimos uma carreira por ideologia, mas não seguimos uma carreira por paixão. E a ideologia remete sempre a uma retribuição financeira.
e nós, quando nós não estamos apaixonados por algo, dificilmente nós teremos o zelo para fazermos este atendimento da melhor forma possível. Enfim, ficar inconformado de não ter dado uma solução para um determinado problema é um dos comportamentos de quem é apaixonado pelo processo curativo, buscando sempre estudar mais e mais para que na próxima oportunidade sejamos mais assertivos no auxílio ao outro. Aqui no Instagram nós não temos comentários, então vamos seguindo. Continuando ainda sobre a psicodinâmica responde por uma boa parte de nossas ações durante as interações sociais ou mesmo enquanto estamos insulados em nossas atividades de trabalho ou lazer. Então, nas interações sociais, na maior parte das vezes, nós não respondemos a partir de uma elaboração bem específica para aquele impacto que recebemos do mundo externo. Na maior parte das vezes, as nossas reações são baseadas na nossa psicodinâmica. Se é uma psicodinâmica, se nós respondemos, aliás, com paciência, é porque nós criamos essa psicodinâmica. Nem sempre nós conseguiremos, mas na maior parte das vezes conseguiremos. Mas se na maior parte das vezes somos irritadiços, e nos destemperamos, é porque também criamos uma psicodinâmica desta natureza que não nos favorece nos processos de equilibração e, portanto, a atingir uma harmonia que é a plenitude, saúde do corpo e felicidade para o espírito. Então, novamente, a psicodinâmica responde por boa parte de nossas ações durante as interações sociais ou mesmo enquanto estamos insulados em nossas atividades de trabalho ou lazer. Tá? Percebam, e este é um exercício para todo mundo. Muita gente, quando está isolada, insulada no trabalho ou em lazer, não percebe que a sua atividade mental e emocional gira, flui de uma forma, numa velocidade vertiginosa, trazendo elementos positivos e elementos negativos. E os positivos, ótimo, são construções. E os negativos precisam ser diluídos, e por isso nós temos que, ainda que estejamos focados no lazer ou no trabalho, segurar. Pega um caderninho, se for o caso, e deixe do seu lado uma cadernetinha e anote. Caramba, tive um pensamento de raiva, de inveja, lembrei de tal coisa e tal. Preciso trabalhar isso. Porque ajuda, sobremodo, a que nós valorizemos o tempo, ganhemos tempo, aproveitemos o tempo, porque o tempo vale ouro para as produções que nos sejam úteis ao empreendimento de felicidade. Então, inclusive, estas ações, esta psicodinâmica, ela influi em nosso campo sensorial, permitindo-nos uma maior ou menor lucidez sobre os fatores internos e externos. Do tipo, o que eu quis dizer aqui? Vocês já viram aquela pessoa que às vezes se irrita, esbraveja, coloca a mão na cabeça, chuta a porta do carro, às vezes até agride o outro, e passado alguns instantes, porque não encontra apoio no amigo, no familiar, para a sua conduta, ela para e pensa consigo mesmo, ou diz em voz alta, em bom tom: por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Então, é uma psicodinâmica que não foi estruturada na minha necessidade ou conscientemente sobre a minha necessidade de ser mais feliz, mais pleno, mais saudável, que tomou conta naquele momento da minha reação. E, por conta disso, ela me tirou a lucidez, ou me turvou a lucidez por um momento, mas depois, recobrado um ponto de equilibração mais próximo do ideal, eu coloco a mão na cabeça, porque a lucidez se aclarou para mim, ou se fez presente para mim novamente. E eu fico inconformado comigo mesmo. Então, uma psicodinâmica que não é trabalhada, ela gera alguns padrões que nós mesmos não aceitamos.
O outro exemplo é do, do jovem, né? Vamos colocar um jovem, porque o velho, como nós, já criou algumas resistências ou algumas. Tomou vergonha na cara, mas o jovem que vai a uma balada. Ele vai a uma balada e depois ele, na balada, bebe muito, e nesta balada ele acaba conhecendo uma pessoa e quando termina a madrugada, chega pela manhã, ele acorda ao lado dessa pessoa e diz: meu Deus, o que eu fiz? Tá? É totalmente inconformado com aquela companhia que está do seu lado. Não estou falando que a companhia é feia, é bonita, simplesmente a conduta que ele não esperava ter, ele teve naquele momento. E não é a bebida que faz desvirtuar o seu comportamento, porque é um passo antes, é o passo em que ele aceitou, mesmo sabendo que ele poderia entorpecer os sentidos, aceitou beber a tal ponto de que ele chegou num resultado que ele não queria. Então, a psicodinâmica fez com que ele agisse instintivamente e não racionalmente. Por assim dizer, só adoecemos porque nossa percepção da vida como um todo, está condicionada a uma psicodinâmica que apenas nos sugere interações externas, imediatista, ligadas à vida primária das sensações. Então, por que nós adoecemos? Em outras palavras, porque nós não buscamos fazer essa leitura de o que eu estou pensando durante o trabalho, durante uma interação social, durante o momento que estou em lazer, sozinho ou acompanhado. Eu não percebo isto, eu só percebo o ambiente externo e me deixo impactar por ele, porque eu busco, é a minha busca. Eu quis, é do meu livre-arbítrio buscar sempre as interações externas, que são imediatistas, que são ligadas à vida primária, o império das sensações e dos prazeres. E eu não busco o campo dos sentimentos, como eu estou a funcionar emocionalmente e mentalmente. E é assim que a psicodinâmica nos conduz de uma forma que nós não queiramos, nós não queremos. Tá? Um exemplo, ou por exemplo, o médico nos pergunta sobre as características da dor. É um exemplo de que nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Então ele nos pergunta sobre as características da dor que eu estou sentindo. Doutor, eu estou com uma dor horrível. Eu nem falo onde se situa a dor. E o médico me pergunta a localização. Fala, é aqui no ombro. Daí ele pergunta, qual a intensidade? Eu digo, dói muito, mas em que intensidade? Aí eu falo, nossa, é uma dor horrível, doutor. Eu não consigo estabelecer uma escala sequer de 1 a 10. Ó, numa escala de 1 a 10, doutor, 5, por exemplo. Daí 5 não é tão grave assim. E ele sabe que eu posso suportar um pouco mais. Mas nem isso eu consigo fazer, se ele não me perguntar. Mas para ele me perguntar, ele também tem que ter essa habilidade de trabalhar estas questões que nós mencionamos da área de estudo das terapias cognitivo-comportamentais, para que ele vá trazendo mais informações úteis para que ele possa diagnosticar com maior assertividade, sem simplesmente prescrever qualquer coisa. Muitas vezes nós vemos o médico dizer, isso aí você faz exercício? Não faço. É músculo. Toma um relaxante muscular. Faz exercício? Não, não faço. É articulação. Toma um relaxante aí, toma um analgésico, um paracetamol, durante 8 dias e depois você volta àquilo. Então, nem o médico, nem eu, nem o médico, sabemos muito bem o que nós estamos a fazer em relação àquele meu problema. Então, eu não sei dizer ao médico qual é a localização, se quer a intensidade, a constância ou intermitente. Dói constantemente? Ou às vezes para, depois fica. Às vezes para. Por quanto tempo? Eu não sei, doutor. Eu não sei. Para um pouquinho. 5 minutos, 10 minutos. Eu não calculei. Tá? Eu não olhei no relógio. Então, novamente, eu estou entregando o meu problema para que o curador médico, no caso, ciência médica, resolva um problema que é meu. Eu deveria saber como começou,
Onde começou? Por que começou? E eu não sei. E essas perguntas, ou essas respostas, ajudariam sobremodo, pelo menos a você não tomar a medicação errada. Pelo menos isso. Na maioria das vezes, nós estamos já chegando ao final da nossa fala, mas aqui ela é muito importante entender essa parte, que na maioria das vezes não conseguimos responder a nenhum dos quesitos, simplesmente porque permitimos-nos uma estruturação psicodinâmica que só é capaz de responder repetidamente aos apelos das necessidades primárias. O que eu quis dizer é que, na maioria das vezes, eu não consigo trazer informações para o médico para que ele possa me ajudar. De que forma? O médico dirá: me ajuda a te ajudar, me trazendo pelo menos as informações básicas. Eu não consigo isso. Por quê? Eu permito que a psicodinâmica repetidamente responda, reaja aos apelos das necessidades primárias. É só isso que eu faço. Eu não consigo estruturar algo positivo para nós. Aqui, para quem está no Facebook, tem uma ilustração, não tem para quem está no Instagram, mas eu vou fazer uma mímica para facilitar no Instagram. Nós temos lá no curso Vida Desperta com Reiki, nós fizemos uma aula sobre a teoria da toroide ou a teoria toroidal, que é a absorção, poderíamos dizer, a absorção e a metabolização das energias e a dispensação das energias, que é mais ou menos assim. Nós recebemos as energias do hausto, que são a energia prânica, ou energia primária, ou fluido cósmico universal, ou em Reiki, energia Rei, e recebemos também, para a manutenção da vida orgânica, a energia telúrica. Então, essas energias aportam a primeira pelo chakra da coroa, a segunda pelo chakra fundamental, ou chakra da raiz, também chamado básico entre os espiritistas. E estas energias formam o seguinte padrão, o padrão da toroide. Elas entram, perpassam todos os nossos escaninhos espirituais, nadis e meridianos, e continuam a perpassar, semelhante ao que acontece com um rolamento, o rolamento de uma furadeira ou de um motor de liquidificador, que seria uma arruela, algo desta natureza, envolto em fio de cobre. E quando ele é alimentado por energia, ele forma este mesmo padrão toroidal, em que o campo magnético fica na região central. E é isso que faz girar o motor. E nós funcionamos de forma semelhante. O padrão toroidal para nós é a energia universal, perpassando todos os nossos escaninhos, chegando até o centro básico, retornando sistematicamente. E é assim que nós mantemos a vida vegetativa, a vida do corpo orgânico. Mas essa energia telúrica e a energia do prana, ou fluido cósmico universal, energia Rei, elas não são as únicas que perpassam neste campo, formando o nosso campo magnético. Existem também os próprios padrões destas estruturas da alma, responsáveis pelo armazenamento das nossas produções mento-emotivas ou mento-emocionais. E isto também fica circulando junto com o fluxo de vitalidade. E é assim que, junto com aquilo que deveria nos nutrir, também perpassam os elementos degenerativos, que são criações mentais e emocionais que nos desfavorecem. Se nós não cortamos esse circuito, eliminamos, ou pelo menos passemos a controlar o melhor possível, o corpo, que entre suas várias funções tem a função de expurgar esses elementos deletérios, ele não consegue fazer. E aí ele adoece, ele enfraquece. Aí o dito popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que o corpo adoece, tá? Até que o corpo adoeça. Então é mais ou menos assim, tá?
Dentre as nossas medidas curativas, agora que nós entendemos uma parte de como tudo isso funciona, ou como você funciona, só precisa que você entenda isso e coloque em prática essa atenção, ou seja, amplie a sua percepção para si mesmo e não tanto para a vida de relação, a vida exterior, aí você conseguirá fazer ou colocar em ação algumas práticas que nós passaremos, ou uma ou duas práticas que passaremos mais adiante. Existem várias, mas passaremos as mais simples. Vejamos então aqui, que é o que nós chamaremos aqui de adestramento psicodinâmico. Tá? Vamos adestrar a nossa psicodinâmica. Não vamos mais deixar que ela seja o resultado de padrões instintivos que nós não controlamos ou não fizemos questão de controlar, mas sim que elas passem a fazer parte de uma coordenação própria, a partir do momento em que eu entendo o que está me desfavorecendo no pensar e no sentir e que eu vá ajustando para algo favorável à minha equilibração. Por conseguinte, a harmonia, que é a plenitude, saúde do corpo e felicidade para o espírito. Nós não iremos abordar aqui todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis para a melhora da psicodinâmica ou o adestramento dela, para que nos favoreça a estruturação da plenitude, que, como dissemos, é a saúde integral, o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Mas é impossível este adestramento sem que haja um comprometimento na regularidade da busca por si mesmo, o que se faz habitualmente por meio, e aí vai a segunda dica. A primeira dica foi estudem ou busquem pesquisar terapias cognitivo-comportamentais. E a segunda dica é a introspecção meditativa, que é um recolhimento com um propósito específico, justamente de silenciar para o mundo exterior e ampliar a sua percepção para o universo interior. Técnicas. Não dá para passar técnicas numa live, mas, digamos, no nosso curso de Reiki, curso Vida Desperta com Reiki, nós passamos estas técnicas de forma homeopática. Por que homeopática? Que técnicas e métodos é mais ou menos assim. Você nunca fez um bolo e, de repente, você quer fazer um bolo. E você vai para a cozinha e você define, bom, eu preciso ter farinha, ovos, óleo ou manteiga, misturar tudo, colocar fermento e levar ao forno. Tenha certeza, eu tenho certeza, vai dar errado. Não vai sair aquilo que você gostaria. Daí você diz o seguinte, então eu preciso de uma receita para fazer o bolo. Como alguém que procura o Reiki para dizer, eu quero aprender o Reiki, mas ele quer aprender as técnicas que abreviem o caminho, quando o Reiki, na realidade, é uma jornada, é uma curva de aprendizado mais ou menos longo, que não termina com o encerramento do curso, ela continua indefinidamente, tá? Indefinidamente, com estudos de várias áreas, para que tudo que foi aprendido faça ainda maior sentido. Mas ele quer o método. Eu entrego o método, ele vai aplicar o método e não vai ficar bom. Eu entrego a receita do bolo, ele vai colocar em prática a receita do bolo e não vai ficar bom. Tá? Talvez fique bom na primeira vez, na segunda vai dar errado. O que precisa é de exercitação. Então, ele fará bolo várias vezes até que ele tenha um empoderamento, ou seja, um domínio sobre aquela prática e já não use mais a receita, tal qual faz a minha esposa. Bolo de cabeça e são os melhores bolos possíveis, de tanto que ela faz bolo, praticamente toda semana. E com as terapias é assim também. Então, é justamente por isso que nós não vamos falar de técnicas aqui. Nós queremos estimular que você busque um entendimento em várias áreas do saber, vários campos do saber. Tá? E então, as nossas duas dicas, a primeira foi a área do saber, terapia cognitivo-comportamental, e a segunda é a introspecção meditativa. Como faz? Dica, entre em contato conosco
porque nós temos no WhatsApp uma comunidade no WhatsApp, e lá sim eu respondo perguntas. Então, tem perguntas e respostas, a interação, a proposta é existir interação entre os membros. É lógico que a comunidade nós criamos faz uma semana, ainda não tem muitos membros, então, portanto, a oportunidade para quem quiser participar, e por não ter muitos membros, eu mesmo respondo tudo de início. Então, é a grande chance de você ter as suas respostas de como eu faço uma introspecção meditativa, por exemplo. Então, nós deixaremos aqui no Facebook, depois, quando terminar esta live, nós colocaremos lá o link para a comunidade e deixaremos também este material somente na comunidade. Quem estiver na comunidade, esse material, que é o slide, que tem mais de 20, 25, acho 24 ou 25 slides, nós deixaremos também em formato PDF para você consultar tudo aquilo que nós estamos dizendo, principalmente para quem está no Instagram, tá? Então, a segunda dica é a introspecção meditativa, que é uma prática habitual, diária, e que requer comprometimento. Eu não tenho tempo para me recolher 10 minutos. Não tem problema, você está dentro do transporte coletivo, você está no trabalho, se vai para o trabalho de carro, eu vou de carro, não tem tempo. Em algum momento, você vai para o banheiro, vai tomar um cafezinho e vai para o banheiro fazer uma horinha. Nesta horinha, de 5, 10 minutos de horinha dentro do banheiro, tira 5 para fazer uma introspecção meditativa. Então, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. É simples assim. A minha opinião, agora, é a seguinte: não existe arma mais poderosa para esse adestramento psíquico e, por conseguinte, a internalização adequada das etapas de identificação dos desequilíbrios e ajuste. Perdão, eu li errado aqui, ó. Na minha opinião, não existe arma mais poderosa para esse adestramento psíquico e, por conseguinte, internalizar adequadamente as etapas de identificação dos desequilíbrios, ajustando-os conforme são descobertos, do que a prática do Reiki. Então, para mim, hoje, dentre aquilo que eu já estudei, apometria, hipnoterapia, o Reiki, cristaloterapia, cromoterapia, a prática do Reiki é a verdadeira psicoterapia da alma. Sobretudo, numa primeira etapa, para o autocuidado, para cuidarmos de nós mesmos. E, mais avançados, mais interessados, também para cuidar do outro. Funciona para mim e para muita gente que compreende os seus fundamentos. E os fundamentos que eu bato exaustivamente para que as pessoas que estudam conosco entendam é chamado Gainen e Gokai. Também não vou explicar aqui, lá no grupo, na nossa comunidade também, eu deixei 4 aulas sobre fundamentos de Reiki, que poderão ser acessadas normalmente, assistirem quantas vezes quiserem, somente para quem está lá na comunidade. São 4 aulas que falam sobre os fundamentos do Reiki, e como o Reiki, de uma forma assim bem genérica, generalizada, ele pode nos ajudar nesta questão. Mas não funciona, como dissemos antes, apenas como uma busca para quem busca metodologias. Então, o Reiki não funciona para quem busca metodologia, quem busca uma receita. Enfim, o paracetamol, pois que não consideram, além de suas propriedades analgésicas. Quem busca receita, quem busca o paracetamol, não buscam, não considera mais do que a analgesia. E não é a analgesia que nós precisamos entender, e sim o que está acontecendo conosco. Porque a partir daí é que começamos a fazer uma engenharia reversa para estabelecer o processo de cura. Tá? Para os curadores, este deve ser o nosso penúltimo slide. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deve ser o penúltimo slide. Para os curadores, no campo das ciências e mesmo para os terapeutas em geral, eu, particularmente, recomendo que estendam seus conhecimentos para as terapias cognitivo-comportamentais e melhorem a diagnose, propondo aos seus pacientes ou consulentes
práticas alternativas de reconexão para melhorar os padrões psicoemocionais, a fim de que possam colher informações que sejam úteis a uma aplicação terapêutica mais assertiva e menos genérica. Por quê? O generalismo retarda a cura quando não agrava o processo de saúde ou o estado de saúde. Então, é necessário para o curador ou para o médico entender as terapias cognitivo ou estudar esse campo, essa área de conhecimento cognitivo-comportamental, para que ele saiba interagir melhor e extrair o melhor daquele paciente, assim como o terapeuta do seu consulente. Então, são duas pessoas, são dois polos. A pessoa que precisa de auxílio para a sua saúde e a pessoa que está disposta a auxiliar. Então, não estarei mais entregando, quando ambos entenderem isso, eu não estarei mais entregando a minha saúde para que seja resolvida, solucionada por uma segunda pessoa, mas eu estarei trabalhando conjuntamente para um objeto em comum, a saúde, tá? O médico quer e eu também quero. Assim, considerando a relação espírito e matéria e tudo o mais que acabamos de explicar, caso seja regiamente aplicado, passaremos a corrigir nossos padrões comportamentais antes de evoluírem para traumas psicoemocionais ou psicofísicos. O Reiki trabalha estes traumas, mas o praticante precisará do conhecimento que sugerimos neste momento. Tá? Qual é o conhecimento? Agora, especificamente para o praticante de Reiki, qual é o conhecimento? 1. Terapias cognitivo-comportamentais. 2. A introspecção meditativa que se faz em Reiki com exclusividade através do Gainen e do Gokai. Quando eu tenho domínio dessas duas práticas, que são os pilares, tá? E os princípios do Reiki, quando eu tiver o domínio, eu atingirei um certo empoderamento, primeiro sobre mim mesmo, que conseguirei detectar os padrões de desequilíbrio antes mesmo de se instaurarem, ou seja, bem no início, e corrigi-los imediatamente, dia a dia. E num determinado momento, pela exaustão desta prática, eu conseguirei combatê-los ou corrigi-los, mesmo sem tomar consciência no campo. Ou seja, sem que no campo consciente eu tome conhecimento deles. Eu já começarei a trabalhar em outros níveis, no campo, no nível subconsciencial e também no nível do inconsciente. Porque serão condicionamentos novos que eu adotarei. Serão condicionamentos que me favorecem a plenitude, ou seja, a harmonia. E mesmo enquanto eu durmo, eu estarei, sem perceber, trabalhando tudo isso. Conclusão, agora sim é o penúltimo slide. Conclusão. De pacientes, assim, com tudo isso que nós falamos, de pacientes, passaremos à condição de parceiros de médicos e terapeutas na própria cura. Caso não aconteça antes, a autocura. Se não acontecer a autocura, tenha certeza que, no mínimo, nos tornaremos bons parceiros dos nossos médicos. Desta forma, as práticas energéticas e qualquer outra terapêutica adotada terá um resultado muito mais eficaz no processo de cura. Nós gostaríamos muito, assim como buscamos conscientizar os alunos do curso Vida Desperta com Reiki, que médicos e terapeutas se recordassem dos fundamentos e zelassem mais pela etapa que chamamos de anamnese. O diálogo, ou seja, anamnese, que é o diálogo estabelecido entre profissional de saúde e paciente, com o objetivo de ajudá-lo a lembrar de situações e fatos que podem estar relacionados à sua doença. Mas, se não houver um aprofundamento científico na área das terapias cognitivo-comportamentais, certamente o trabalho será improfícuo ou menos eficiente. Tá? Eu encerro o nosso trabalho por aqui. Gastamos 1h19, não deu nem 1h30. Eu previa 1h30.
eu entendo que o que foi passado aqui, embora aparentemente pareça um tanto quanto complexo, é de extrema importância para que nós saiamos do cenário em que nós nos encontramos hoje, de entregarmos à medicina a responsabilidade pela saúde e passemos a construir a própria saúde. Eu costumo dizer que o poder da cura está efetivamente em nossas mãos. Eu agradeço o contato, convido novamente a participarem da nossa comunidade aqui da nossa comunidade de network de terapias integrativas. O link ficará à disposição em algum lugar aqui no Facebook. E também, para quem está no Instagram, tem um link também, que está no perfil, na biografia do perfil aqui do Instagram. Eu havia me esquecido. Então, é só clicar aqui em Escola da Vida Maior, abre o perfil, lá na bio tem um linkzinho que é Escola da Vida Maior /comunidade. E daí cliquem lá e podem ficar à vontade para fazer perguntas, interagir, escrever o que vocês quiserem saber de outros terapeutas que lá se encontrarão, ou perguntarem diretamente para nós, responderemos sempre com o maior prazer. Eu espero que vocês todos tenham uma boa vida. Gratidão a todos, até a próxima oportunidade. Namastê.